Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos de filme que tava bom, mas aí ficou ruim? Vamos! Eu assisti Pânico na Floresta, A Fundação, filme norte-americano de terror barra suspense, novo capítulo da franquia que agora tem 7 filmes, dos quais eu não tinha assistido nenhum. Então, como eu não sabia o que esperar deste filme, eu resolvi fazer o dever de casa e assistir o primeiro de 2003. Só pra me ambientar. E olha, não adiantou muita coisa. Porque a nova produção toma um caminho diferente do original, apesar de ter algumas ligações. Que por um lado foi bom, mas por outro lado foi bem ruim. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu vou dar minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, vamos passar rapidinho pela sinopse. Pânico na Floresta, A Fundação segue basicamente o mesmo plot do primeiro filme. Um grupo de jovens se perde na floresta durante um passeio. No caso deste filme, os jovens resolveram fazer uma trilha antiga, que teria um fundo histórico anterior à Primeira Guerra. Porém, como diz o título do filme em inglês, eles pegaram um wrong turn, ou um caminho errado em livre tradução, já que meu inglês é péssimo. E neste caminho eles se deparam com criaturas que vivem na floresta e que aparentemente não estão ali para fazer amigos, mas para caçar. Bom, parei por aqui para evitar dar spoiler pra você, então vamos à minha opinião sobre ele. Sabe aquele meme do tá bom, mas aí ficou ruim, mas agora tá bom, mas aí ficou ruim de novo? É basicamente isso. Porque o grande problema do filme pra mim é tentar começar diferente. O que poderia ter sido uma jogada interessante, mas que o diretor não consegue fazer funcionar. No início do filme é apresentado duas linhas do tempo, podemos assim dizer, que rapidamente a gente percebe que elas irão se cruzar ali na frente. Até aí tudo bem, se essas duas histórias paralelas não ficassem tão demarcadas ao longo do filme, causando muitos momentos corta-clima. Quando eu finalmente estava me interessando pela situação apresentada, vem do nada a outra narrativa destruindo toda a tensão construída antes. Ela dura um longo tempo e depois, do nada, volta para outra. Isso acaba com o ritmo do filme e me fez perder o interesse pela história muito rápido, porque fica muito claro o que vai acontecer. E o pior é que ele segue assim até o final, oscilando entre uma história interessante e outra nem tanto assim. E sim, parte do filme é interessante. Houve uma boa evolução da história do primeiro filme e a nova tenta criar mais camadas. Existe uma crítica direta aos jovens da geração Z, existe uma cutucadinha no radicalismo dos Estados Unidos profundo e existe até uma breve discussão sobre o que é barbárie e o que não é. Só que como o primeiro, o filme opta por não se aprofundar em basicamente nada e seguir pelo caminho mais fácil. Matar, esfaquear e torturar pessoas, usando cenas até menos gráficas numa comparação rápida. E essa falta de preocupação com o contexto se reflete automaticamente nos personagens. Eles são desinteressantes e eu realmente não estava preocupado em quem iria morrer ou não. Na verdade, nem eles pareciam estar muito preocupados. Não existia nenhum sentimento pelo amiguinho que acabou de morrer. Era meia dúzia de lágrimas e bola pra frente. Chegando a ser engraçado. A pessoa morreu e eles... Não, tá, vamos tentar achar a trilha. Claro, não ajuda muito as atuações serem bem fracas, mas talvez elas tenham sido prejudicadas pelo roteiro, que, como eu disse, não se aprofunda em basicamente nada. Fica uma nota para a personagem principal, que parece ter motivações divergentes ao longo do filme. Ela realmente é confusa. E para a atuação péssima do Matthew Modine, que eu já não considerava um grande ator, mas aqui, senhor. Porém, acredito que existem pontos que foram melhor trabalhados neste filme do que no primeiro. Por exemplo, as armadilhas e a caçada são bem mais elaboradas e interessantes. Realmente rolam uns momentos de eu não esperava por isso. Além disso, o jeito como os caçadores se movem e se escondem é bem mais creepy e, me atrevo a dizer, mais inteligente. Só que, enquanto no primeiro filme nós temos uma breve explicação já no início, que dá o sinal verde para nós sentarmos, relaxarmos e esperarmos pelo banho de sangue, sem muito mais contexto, em Pânico na Floresta, A Fundação, a revelação é revelada no meio do filme. No meio. Algo que poderia até ser interessante pra gente ver como seria o desenrolar da história. Mas lembra que tem todos aqueles cortes, né, indo de uma narrativa pra outra? Pois é. E o pior, num desses cortes vem uma pessoa do nada e reconta toda a revelação pra um personagem com mais detalhes e ainda assim ele não acredita. E isso acontece faltando 40 minutos pro filme acabar. É muito broxante. Se o primeiro Pânico da Floresta era bobo, mas um bom divertimento, curtinho, jovens correndo, sendo caçados por loucos, esse se perde justamente ao tentar ser
mais profundo e tentar ter mais conteúdo. E acho que o filme seria um pouco melhor se ele não tivesse todas essas transições de tempo. Ele teria justamente mais tempo para construir os personagens e a história. Como eu disse, era bom, ficou ruim, terminou péssimo. Bom, mas essa é a minha opinião. E você, assistiu Pânico na Floresta: A Fundação? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!